Bom, boa tarde a todos. Então, meu nome é Augusto. Queria agradecer a presença de todos aí, em especial o professor Fábio, o professor Jomi, meu orientador, o professor Eric, e também o meu supervisor na empresa, o Gabriel Amancio. Então, o nome do nosso trabalho é Assistente Virtual do tipo Chatbot para Gestão de Eventos de uma Infraestrutura de TI. Ele foi desenvolvido na empresa VEG, em Jaraguá do Sul, na própria sede da empresa. Essa apresentação, então, ela vai ser dividida em 7 principais pontos, né? Então, eu vou primeiro dar uma explicada na justificativa, por que a gente decidiu desenvolver um chatbot, né? Depois eu vou introduzir alguns conceitos para que todo mundo possa acompanhar a apresentação de maneira igualitária, né? Então, todo mundo sabendo o que eu estou falando. Depois eu vou passar pelos objetivos do nosso projeto, falar um pouco da arquitetura, o que está por trás, né? E em seguida falar do desenvolvimento em si, do que foi criado mesmo, né? E, por fim, a gente vai passar pelos resultados, pelas conclusões e as minhas sugestões de trabalhos futuros aí. Bom, por que a gente decidiu desenvolver um chatbot, né? Então, quando a gente fala de empresas pequenas, e principalmente as médias e grandes, a gente está tendo, hoje em dia, a gente tem um grande número de softwares que estão interagindo com as pessoas que trabalham nesses locais. Então, cada vez que um funcionário é apresentado por uma nova tecnologia, ele tem que passar por um período de adaptação. Então, o que a gente quer criar aqui com o nosso chatbot é um mecanismo para diminuir o atrito entre o funcionário e essas novas tecnologias. Então, a gente quer reduzir o tempo e o esforço para que esse nosso colaborador possa realizar alguma tarefa dele no dia a dia. Então, aqui a gente tem uma frase interessante da Gartner, que é uma consultoria especializada em tecnologia, onde eles estão dizendo que em 2022, 70% dos funcionários administrativos ou executivos vão interagir com plataformas conversacionais diariamente, ou seja, dentre essas plataformas conversacionais estão os chatbots. Quando nós falamos de chatbot, a gente pode pensar neles como 3 grandes pilares, né? Então, a gente tem um pilar aqui que seria processamento de linguagem natural, um mecanismo de tomada de decisão, que também é chamado de back-end, e uma base de dados, uma base de informações com dados dos processos. Então, o nosso usuário, que está aqui na figura, ele vai interagir com o nosso chatbot, e quando ele envia uma mensagem para o chatbot, essa mensagem vai ser diretamente enviada para o nosso mecanismo de tomada de decisão. Só que o mecanismo de tomada de decisão, ele não sabe o que o usuário está querendo dizer. Então, o usuário digitou uma frase lá na tela do computador dele, só que o mecanismo de tomada de decisão não sabe o que isso quer dizer. Então, ele precisa processar isso. Então, ele vai enviar para o nosso mecanismo de processamento de linguagem natural. Ali no mecanismo de processamento de linguagem natural, sim, aí ele vai interpretar o que o usuário disse, o que o usuário digitou na tela do navegador dele, e vai retornar somente os parâmetros úteis daquilo, né? Então, vai só retornar as variáveis, o que o usuário queria dizer com aquela mensagem. Sabendo disso, agora, o nosso back-end, né, nosso mecanismo de tomada de decisão, pode fazer uma consulta em um banco de dados. Por que ele faz essa consulta? Porque ele quer extrair algum dado que vai ser retornado para o usuário. Né? Quando o usuário pediu alguma informação aqui, provavelmente ele queria consultar algum dado. Então, ele faz essa consulta, recebe os dados, trata esses dados, né, torna eles mais acessíveis para o usuário, então padroniza eles e depois entrega para o usuário para que ele possa visualizar a informação que ele queria, que ele tinha solicitado. Outro conceito importante, então, além do chatbot para nossa apresentação, é um CA. O que é um CA? É uma plataforma para armazenar e gerenciar logs, ou seja, armazenar e gerenciar registros de eventos computacionais. Então, todo tipo de aplicação, software, servidor, dispositivo de rede, tudo isso gera logs dentro de uma infraestrutura de TI de uma empresa, e o nosso CIEM, ele vai agregar essas informações, vai poder gerar análise, gerar relatórios, categorizar os dados, gerar monitoramentos, enfim, ele consegue trabalhar com todos esses dados de vários tipos de aplicação e juntar eles e gerar informações de fato úteis para a empresa. Então, sabendo desses 2 conceitos básicos de chatbot e CIEM, qual que é o nosso objetivo geral? É democratizar o acesso dos dados presentes no CIEM da empresa através de um chatbot, para que mais colaboradores possam extrair informações do software sem a necessidade de conhecimento da linguagem de programação específica dele. Então, o que isso quer dizer? A gente quer criar uma ponte entre o usuário e o CIEM. E quem que vai ser essa ponte? Vai ser o chatbot. Então, o usuário vai interagir com o chatbot e o chatbot interage com o CIEM. E a gente tem essa troca de informações de maneira muito mais simples e mais acessível para o usuário. Como nossos objetivos específicos, então, a gente quer avaliar as soluções de mercado existente, principalmente aqui falando da parte de processamento de linguagem natural,
onde a gente tem diversas soluções de grandes empresas, como Microsoft, Google, IBM, que já fabricam esse tipo de solução, e a gente quer ver qual que se encaixa melhor no nosso projeto. Depois, nós queremos fazer um levantamento dos requisitos e das funcionalidades. Então, a gente vai atrás do usuário e vai perguntar para ele, o que você gostaria de ter no nosso chatbot? A gente não vai simplesmente desenvolver o que a gente acha que o usuário gostaria. Não, a gente vai fazer o caminho contrário. A gente vai perguntar para o usuário o que ele quer e a gente vai desenvolver com base nisso. Depois nós vamos desenvolver uma interface gráfica intuitiva, claro, né, porque tem que ser fácil de usar, senão não adiantaria criar um chatbot. Também restringir o acesso de informações, então garantir que as informações que estão no chatbot não vazem entre as pessoas que vão utilizá-lo, né? E, por fim, analisar a usabilidade da solução. Então, como a gente está desenvolvendo uma solução com uma empresa, ela tem que ser, de fato, útil, né? Então, a gente vai avaliar se esse projeto aderiu ao que a gente estava esperando. Então, falando um pouco aqui da arquitetura, antes eu comentei que um chatbot genérico, ele é baseado no mecanismo de tomada de decisão, no mecanismo de processamento de linguagem natural e numa base de dados. Então, aqui no nosso projeto em específico, a gente tem esses três conceitos que estão bem claros aqui na figura. Nosso mecanismo de tomada de decisão, nosso back-end, ele foi desenvolvido, então, com o framework Flask, né? O nosso mecanismo de processamento de linguagem natural foi utilizado a ferramenta Dialogflow, da empresa Google, e o nosso banco de dados, aqui no caso, é um CIEM, que no caso a empresa já tinha. Então, é um software chamado Splunk. Como é que funciona uma interação do usuário com o chatbot? O usuário ele vai entrar na interface web, ou seja, ele entra no navegador dele, acessa a página do chatbot, e ele vai se autenticar, ou seja, ele vai passar por uma etapa de login. Depois que ele fez a autenticação dele, ele vai poder enviar uma mensagem para o chatbot dizendo o que ele quer fazer. Então, ele vai lá e envia essa mensagem para o chatbot, essa mensagem chega no back-end do nosso chatbot, e como eu tinha comentado anteriormente, o back-end não entende o que o usuário quer dizer. Para ele, aquilo lá é simplesmente um conjunto de letras aleatórias, não faz sentido nenhum. Então, ele precisa enviar isso aí para o nosso mecanismo de processamento de linguagem natural. O processamento de linguagem natural vai, então, extrair alguns parâmetros daquilo que o usuário estava dizendo e vai retornar para o nosso back-end somente as informações úteis, né? Só o que, de fato, precisa ser extraído daquela frase do usuário. E agora sim, o nosso back-end pode fazer uma consulta no nosso banco de dados, que no caso aqui é o CIEM. Depois que ele fez essa consulta, os dados são, então, enviados de volta para o back-end, ele vai tratar esses dados, vai categorizar, vai, quem sabe, formatar, né, botar numa tabela, botar num gráfico, ou botar em formato de texto mesmo, e entregar para o usuário. Então, o usuário, do ponto de vista dele, ele simplesmente vê essa parte da interface web, mas o que está acontecendo por trás é todo esse conjunto de ferramentas aqui. Falando um pouco dos casos de uso, então, quais são as funcionalidades do nosso chatbot? Então, primeiro, a gente pode pensar em duas personas, né, que vão utilizar o chatbot. Uma é um colaborador, né, digamos assim, um usuário comum, e depois nós temos um gestor da empresa, que seria um usuário mais avançado. Então, a primeira funcionalidade que o colaborador vai poder utilizar são os e-mails bloqueados. O que é isso? Quando o colaborador está dentro da empresa, ele recebe e-mails, mas às vezes eles não são entregues por causa do serviço de entrega de e-mails da empresa. Então, ele acaba que alguns tipos de e-mails nem chegam na caixa de entrada do usuário. Então, às vezes ele está esperando algum e-mail e acaba nem recebendo e ele acha que a pessoa não enviou para ele, mas de fato ele foi bloqueado por alguma política da empresa. Então, aqui ele consegue consultar quais são esses e-mails que não foram entregues para ele. O segundo caso de uso seria o perfil de acesso à internet. Ou seja, quais são as ferramentas que eu mais estou consumindo internet de acordo com o meu perfil dentro da empresa? Então, será que eu utilizo mais o Skype? Será que eu utilizo muito o navegador? Enfim, esse tipo de informação. Terceiro caso de uso, modificações de arquivo da rede. Ou seja, nós temos uma rede compartilhada dentro da empresa, onde os usuários conseguem modificar arquivos, né? Então, todo mundo não, mas algumas pessoas conseguem visualizar alguns arquivos e conseguem editar. Então, aqui a gente consegue ver quem foram as últimas pessoas que modificaram um arquivo, né? Quarta funcionalidade seria os grupos no AD. Então, o gerenciamento de permissões da empresa é controlado por uma ferramenta da Microsoft chamada Active Directory, que é o AD. Então, tudo que um usuário consegue fazer dentro do computador dele é liberado através de grupos no AD. Então, aqui o usuário consegue saber quais são os grupos que ele pertence e, por consequência, saber o que ele consegue fazer dentro da máquina dele, dentro do computador dele. A quinta funcionalidade já seria uma funcionalidade mais genérica, que seria avaliar a ferramenta, que é basicamente uma resposta a um questionário, e também a sugestão de novas funcionalidades. Como eu
tinha comentado antes, então, existe um colaborador, que seria um usuário genérico, um usuário comum, e existe um gestor, que é um usuário mais avançado. Então, o gestor, ele consegue fazer tudo que um colaborador comum consegue fazer, mas ele ainda consegue extrair dados de terceiros, dados da equipe, das pessoas que compõem a equipe dele, ou seja, extrair, por exemplo, os e-mails trocados das pessoas da equipe dele e o perfil de acesso à internet das pessoas da equipe dele. Aqui, então, nós temos uma foto da interface, né, do chatbot que foi desenvolvido. Então, eu queria mostrar aqui só, basicamente, que no lado esquerdo, aqui no número 1, nós temos as mensagens do robô, né, do bot, sempre ficam com esse fundo branco e com esse ícone de robô. Nós temos cartões de sugestão, que são, basicamente, indicam o usuário o que ele pode fazer dentro do chatbot, para que ele já tenha uma noção logo quando ele entre na ferramenta. Número 3 são as mensagens do usuário, que ficam sempre do lado direito e na cor azul. Aqui nós temos número 4, os botões de sugestão. Então, são botões que vão aparecendo conforme o usuário vai conversando com o chatbot. Então, eles variam de acordo com o contexto da conversa. Então, aqui a gente pode ver que ele está pedindo a data inicial de extração de e-mails. Então, aparece um botão de calendário, né, para o usuário inserir uma data. Então, eles podem variar de acordo com o contexto da conversa. E no número 5, nós temos a caixa de texto, onde o usuário insere as mensagens. Então, eu falei ali de processamento de linguagem natural, né? Então, como é que funciona isso? Vamos supor que a gente queira criar um mecanismo para extrair informações do tempo. Então, vamos supor que a nossa intenção é que o usuário pergunte informações sobre o clima. O que eu precisaria colocar dentro do Dialogflow, dentro do meu processamento de linguagem natural, para que o usuário conseguisse extrair informações do clima? Primeiramente, precisaria ter frase de treinamento. Então, o que o usuário vai perguntar se ele quiser extrair informações do clima? Ele pode perguntar qual que é a temperatura, se vai chover, como é que vai estar o clima amanhã, enfim, são diversas formas de perguntar a mesma coisa. Depois, eu tenho alguns parâmetros. O que pode variar nessa pergunta do usuário? Então, pensando em informações do clima, eu vejo dois fatores que podem variar claramente, que é quando e onde. Ou seja, para quando que o usuário quer saber a previsão do tempo? Ele quer saber para sábado, ele quer saber para a semana que vem, ele quer saber para amanhã. E para onde? Ele quer saber para São Paulo, ele quer saber para Florianópolis, para Blumenau? Enfim, são variáveis, né? São parâmetros que podem ser alterados. Por fim, a gente tem também as respostas. Então, o que eu vou poder responder para o meu usuário quando eu identificar que ele quer saber a previsão do tempo? Então, aqui a gente poderia colocar diversos tipos de resposta. Voltando aqui, então, para um caso específico do nosso chatbot, né? Vamos supor que o usuário, então, ele quer extrair os e-mails bloqueados dele. O que acontece? Essa mensagem do usuário, ela é enviada direto para o meu back-end, como eu tinha explicado lá na arquitetura, e o back-end não entende, então ele envia para o processamento de linguagem natural. O processamento de linguagem natural recebe, e a primeira coisa que ele faz é mapear isso para uma das intenções que eu já tinha criado na plataforma. Então, aqui, o usuário pediu para extrair informações de e-mails bloqueados, ele já mapeou para a ação de extração de e-mails bloqueados. Legal. Só que, se ele quer saber os e-mails bloqueados, tem dois parâmetros ali. Da mesma forma que tinha na informação do clima, lá tinha onde e quando, aqui eu preciso saber a data inicial e a data final. Então, eu vou perguntar para o usuário, qual que é a data inicial? Eu mando essa pergunta para o usuário. O usuário me responde, segunda-feira. Então, eu já vou, o próprio processamento de linguagem natural já vai mapear isso aí para um parâmetro. Então, ele mapeou aqui para a nossa data inicial, segunda-feira, colocou lá. Só que eu ainda não estou satisfeito, eu preciso saber também a data final disso. Então, eu vou perguntar para o usuário, por favor, insira a data final. O usuário vem e responde hoje. Então, novamente, eu mapeio esse hoje para uma data final, e agora eu já tenho todos os parâmetros que eu precisava. Ou seja, eu já sei o que o usuário quer fazer, ele quer extrair os e-mails bloqueados dele, e eu já sei a data que o usuário quer fazer isso. Então, ele quer desde segunda-feira até hoje, no caso, né? Aqui é uma simulação. Então, o que eu posso fazer agora? Essa informação volta para o meu back-end, volta para o meu mecanismo de tomada de decisão, e agora eu vou fazer uma consulta no meu banco de dados, que é o meu CIEM. Então, eu vou lá e consulto os e-mails bloqueados daquele usuário desde segunda-feira até hoje. O CIEM me retorna essas informações, eu trato elas e transformo elas em uma tabela e apresento para o usuário. Então, o usuário simplesmente tem essa visualização dessa tabela, mas o que está acontecendo por trás é esse esquema que eu acabei de explicar. Então, aqui eu trouxe só para demonstrar para vocês algumas das funcionalidades que foram implementadas. Então, não são apenas mensagens de texto, então a gente pode ter gráficos aqui. Então, na funcionalidade de perfil de acesso à internet, o usuário consegue ver de forma gráfica quais são as aplicações que ele mais utiliza. Aqui já tem, de novo, da parte de e-mails bloqueados, então aparece uma tabela com todos os e-mails bloqueados do usuário, explicando para onde que foi, por exemplo, foi para a quarentena, ou foi bloqueado mesmo, porque o remetente está bloqueado pelo sistema. Enfim, aparece uma explicação do motivo daquele bloqueio. Aqui nós temos, então,
uma funcionalidade de verificar quem modificou um arquivo na rede, né? Então, o usuário coloca o caminho do arquivo na rede e ele mostra quem foram as últimas pessoas que modificaram, em quais datas, em quais horários, né? E aqui, então, como eu tinha comentado, os usuários do tipo gestor, eles têm uma autenticação exclusiva e eles conseguem visualizar informações mais abrangentes, especificamente visualizar informações das pessoas que fazem parte da equipe deles. Então, a interface deles é diferente, que aparece esse cartão de sugestão a mais, ou seja, informações de outro colaborador, onde ele consegue extrair esses dados de pessoas que fazem parte da equipe dele. Então, aqui eu fiz uma simulação do Gabriel, né, que é o meu supervisor, extraindo informações dos meus e-mails enviados. Então, ele, como se ele estivesse extraindo os dados do Augusto. Então, ele recebe aqui uma tabela com os e-mails enviados do Augusto. Para analisar os resultados do chatbot, então, a gente fez duas principais análises. Uma análise mais sobre a utilização de funcionalidades, ou seja, a gente já analisou 329 conversas, e viu quais foram as funcionalidades que mais foram utilizadas. Então, a gente teve aqui os e-mails bloqueados, em primeiro lugar, e depois a extração de terceiros, que é basicamente um gestor extraindo dados de outra pessoa. E essa análise é importante porque a gente consegue ter uma ideia de quais são as funcionalidades que os usuários mais gostarem. Então, depois, no futuro, a gente poderia desenvolver funcionalidades específicas voltadas para essa parte que os usuários têm mais interesse, até para gerar mais engajamento com o chatbot. A segundo tipo de análise foi a parte de experiência do usuário. Então, a gente pegou 17 pessoas que responderam um questionário, onde eles responderam essas 4 perguntas. A primeira pergunta era como você avalia a maneira de se comunicar do assistente, ou seja, a gente queria entender se as pessoas gostavam desse formato, dessa maneira formal de se comunicar do assistente, e a gente teve um grande aceitamento nessa parte. A segunda pergunta foi se o assistente conseguiu otimizar o tempo da pessoa através de alguma funcionalidade, e a gente viu também que a grande maioria das pessoas, sim, conseguiu. A gente teve aqui cerca de 12% discordando dessa afirmação, que pode ser visto como se a pessoa quisesse extrair uma informação do chatbot, mas essa funcionalidade ainda não foi desenvolvida. Então, a pessoa quer extrair um dado, mas não consegue pelo chatbot, ela acaba se frustrando e, por consequência, responde a pergunta dessa forma. A outra pergunta foi se o assistente conseguia simplificar o acesso a alguma informação que a pessoa procurava, e aqui a gente viu também que, majoritariamente, as pessoas concordaram com essa afirmação. E a última pergunta foi a parte de formato de apresentação, ou seja, esses gráficos, tabelas, textos, se isso agradava as pessoas, e a gente também teve uma ótima aceitação. Então, as considerações finais. O nosso sistema, então, ele cumpriu os requisitos propostos, porque a gente tornou mais simples e mais acessível os dados que estavam no nosso CIEM. Isso a gente pôde ver através das respostas ao questionário e também das avaliações que a gente teve dentro da empresa. Segundo ponto, o projeto demonstrou a viabilidade desse tipo de aplicação, ou seja, desenvolvimento de chatbots para outros casos dentro da empresa. Então, a gente tem outros softwares que são complexos o suficientes para que a gente possa desenvolver um chatbot dentro da empresa e aplicar eles em outras áreas. E, por último, também, que a gente identificou gargalos internos dentro da própria empresa, da infraestrutura da empresa, para desenvolvimento desse tipo de aplicação, que com certeza vão facilitar projetos futuros que venham a trabalhar com esses mesmos tipos de parâmetros. Então, como sugestão de trabalhos futuros aqui, eu vou deixar uma sugestão de criar um mecanismo automatizado para implementar novas funcionalidades dentro do chatbot, ou seja, hoje em dia ainda tem é um pouco difícil de implementar novas funcionalidades, então seria legal desenvolver um mecanismo que facilitasse isso, até para tornar o chatbot mais abrangente e, por consequência, muito mais utilizado, né? Outro ponto seria também aplicar esse mesmo tipo de solução em outras áreas dentro da empresa. Que nem eu tinha comentado anteriormente, pegar outros tipos de software, outros tipos de demandas dentro da empresa e aplicar esse tipo de solução. Inclusive, esse ponto aqui já está sendo desenvolvido por outras pessoas lá dentro. Então, aqui tem algumas das referências que eu usei nessa apresentação. E seria isso. Queria agradecer aí o tempo de todos. Muito obrigado e fico aberto para responder qualquer tipo de questionamento.